Aleluia. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, a palavra do Senhor. E dizer que é muito bom estar aqui com vocês, né? Nesse tempo de quarentena, onde estamos todos dentro de casa, né? E sinto saudade de estar junto, mas infelizmente não podemos estar juntos, né? Mas estamos com os corações ligados. E eu gostaria de fazer uma oração e em seguida vamos estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, para conversar contigo, Senhor, para ter um pouco de comunhão, Senhor, um com os outros, ó Deus, e com a tua palavra, Senhor. Que a gente possa estar ligados, ó Deus, nos céus, ó Deus, para aprender, Senhor, mais de ti, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua voz, ó Pai, e ver, Senhor, aquilo que tu queres para cada um de nós, ó Pai. Então, neste momento, ó Deus, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Pai, que eu possa, Senhor, estar aqui para fazer aquilo que tu queres, ó Pai, e que não seja eu, mas teu Espírito Santo através de mim, Senhor, e que a gente possa ter esse momento maravilhoso, Senhor, através dessa telinha, Senhor, mas que o Senhor fala, Senhor, aos corações, sim, ó Pai. Então, Deus vai de encontro com cada um, que cada um possa sentir, Senhor, a tua presença, possa sentir o teu toque, Senhor, neste momento, Pai. Obrigada por todas as coisas, obrigada pela vida de cada um, Senhor, e quero colocar, Senhor, todos os pedidos, ó Deus, todos, ó Deus, que nós temos, ó Deus, que não podemos citar todos agora, ó Deus, mas tu conheces cada um deles, ó Pai. Então, Deus vai de encontro com cada um e que tu possa fazer da melhor forma, Senhor, porque tu é o Deus do impossível, tu é o médico dos médicos, ó Deus, tu é um Deus que liberta, tu é um Deus que molda, um Deus que transforma e um Deus que age, tu é o Deus de milagres, ó Pai. Então, obrigada, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, vamos estar lendo a palavra do Senhor em Mateus 8, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que fala o quê? Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que maravilha, né? Que história linda. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E é maravilhosa essa história. E com isso podemos, o tema dessa palavra, como podemos nos libertar de viver uma vida de medo? São tantos medos que a gente tem, tantos conflitos, tantas provações, tribulações, né? E vem o medo no meio disso tudo. E uma das histórias que tem na Bíblia, em Mateus 8, onde Jesus está em um barco com seus discípulos, depois de um dia de pregação, Jesus adormece. E em seguida, uma enorme tempestade inesperada explode ao redor do barco e os discípulos ficam aterrorizados. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Aterrorizados em meio de tantas coisas. E a gente para pensar, né? O que vamos fazer?
a gente pensa em tanta coisa, mas a primeira coisa que devemos pensar é em Deus, porque Deus está conosco. Muitos deles eram pescadores. Eles devem ter navegado em todos os tipos de condições, mas esta tempestade os assustou. O que nos diz o qual extremo foi? Eles entraram em pânico e acordaram Jesus gritando: todos nós vamos morrer. Jesus então faz a pergunta: por que você está com medo? E eu pergunto neste momento a cada um de vocês: por que você está com medo? Quem conduz o seu barco? No meu barco, quem conduz é Jesus. Eu espero que no seu também seja o Senhor Jesus. Eles estavam enfrentando a morte por um naufrágio, mas olhe para quem estava com eles no barco. Quem está no barco comigo e com você? O Criador de tudo. De tudo. Então, por que o medo? Aquele que tem autoridade sobre toda a terra, a bordo. O Criador estava no barco com eles na tempestade. Não havia necessidade de ter medo. Se a gente tem certeza que Jesus está ao nosso lado, que Jesus está conosco, por que temer? Por que temer neste momento dessa pandemia? Se o Senhor está conosco. Essa história é interessante. Jesus acalmando a tempestade. O momento chave para mim não é quando Jesus acalma a tempestade ou quando a tempestade sopra, mas o momento em que os discípulos vão acordar Jesus. Em sua hora de necessidade, eles se voltaram para aquele que eles acreditavam que poderia salvá-los. Jesus esperou que os discípulos perguntassem. Ele espera que a gente pergunte. Ele espera que nós os escolhamos. Quando estamos na necessidade, em tribulação, com medo, devemos procurar quem? Jesus. Devemos olhar para quem? Para Jesus. E será que a gente faz isso? Quando nós voltamos para Jesus no meio de nossas tempestades, nosso foco muda de olhar para a tempestade, para o olhar de Deus. Muda totalmente, totalmente. É interessante. Jesus eu ainda me preocupava e ainda me sentia doente, mas meu foco não estava mais na tempestade. Eu ainda estava doente. Estava preocupada, mas meu foco não estava na tempestade. Onde é que estava o meu foco? Era no Deus que estava comigo. O Deus que estava comigo. Então, na sua tempestade, nas suas tribulações, nos seus medos, nas suas provações, lembre-se que é Deus que está com você. E pouco a pouco comecei a me recuperar. Ainda tenho meus medos, meus anseios, mas sei que Deus está comigo no meu barco. E me certifico que viro meus olhos para Ele, em vez de olhar para a tempestade. É tão difícil, num momento de tempestade, né, a gente olhar nossos olhos para o Senhor. É por isso que queremos
controlar nossos amigos por causa do nosso medo. Muitas vezes nosso medo faz isso. Temos medo que eles nos rejeitem. Por isso queremos controlar a vida daqueles a quem amamos. Temos medo que eles nos abandonem. Por isso queremos controlar a imagem que as pessoas têm de nós. Daí zelarmos por nossa imagem e ficamos irados quando alguém faz fofoca a nosso respeito. Por isso queremos controlar nosso corpo para que ele não fique feio e assim as pessoas não nos rejeitem. Queremos ter controle de situações porque temos medo de perder nossa identidade e valor se perdermos tal controle. Como, então, lidarmos com o medo? Como lidarmos com situações incontroláveis? Só Jesus. Temos que ter o nosso foco no Senhor, orar, pedir a orientação dEle. O medo pergunta: o que é isto? Que vai causar em mim? O medo está preocupado tanto com amanhã que esquece das responsabilidades de hoje. O medo focaliza na punição. Como isso me prejudicará? O medo nos paralisa para amar, pois faz-nos pensar somente em nós. O medo nos impede de servirmos, pois somente queremos ser servidos, pois é uma forma de sabermos que somos importantes. O medo nos impede de buscarmos o bem dos outros, pois isto nos ameaça. O medo nos cega para vermos o amor de Deus. De que você tem medo? Qual é o seu maior medo? O seu maior medo deveria ser não experimentar o amor de Deus. Experimentando o amor de Deus, você poderá lidar com os seus medos. Pode alguém me amar incondicionalmente e me abandonar? O amor de Deus é o recurso para enfrentarmos o medo de situações incontroláveis. Marcos 4, 35 a 41. 1 Pedro 5, 7. Que situação na vida você tem medo de perder o controle? Situações conhecidas, saúde, emprego, casamento. Situações não conhecidas, as mesmas acima, e desastres, acidentes e etc. A história de Jesus com os discípulos numa tempestade. Por que estáis tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Eles achavam que poderia lidar com a situação e acordaram para o fato de que não eram suficientes. Eles temeram a falta de controle deles sobre a situação. Qual a sua situação que você tem medo de perder o controle? Sua saúde? Seu casamento? Sua reputação? Seu bem-estar? O bem-estar do seu filho? De seu filho se envolver com drogas? De sua filha ficar grávida fora do casamento? De sua filha lhe desprezar, o seu filho lhe desprezar? De seus filhos não falar mais com você? Qual a situação que você tem medo de perder o controle? O que Deus nos oferece em situações incontroláveis? Veja o que Deus oferece para cada um de nós em situações incontroláveis. Sua presença. Deus é onipresente, mesmo que não faça sentido para você. Deus está presente em sua vida, mesmo que aparente está dormindo. Jesus estava na popa, dormindo. Quem ama sempre está presente. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sua proteção.
Deus salvou a vida dos marinheiros. Acalma-te, emudece. Sua soberania, Ele sabe de tudo e controla tudo. Ele está no controle. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? De que você tem medo? De que você tem medo de perder o controle? Meu chefe me demitiu, meu cônjuge que me abandonou, meu corpo que me traiu com uma doença incurável. Sua graça, Ele respondeu ao pedido dos discípulos. Mesmo eles estando com medo e sem fé, como é que não tendes fé? A nossa fé. A fé não define resultados, mas leva-me a descansar que Deus está no controle e que o resultado e não o processo o glorificará. Qual é o seu medo hoje? Que situação incontrolável você está tentando controlar? O que Deus espera de nós quando estamos com medo? Não temeremos o que não devemos temer. 1 Pedro 3, 14 e 15. Ora, quem é o que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por o amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes santificai em vossos corações a Cristo como o Senhor, e estais sempre. Preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Não devemos temer os homens, porque fazemos deles nossos deuses. Quando tememos de perder o amor dos homens, estamos fazendo eles nossos deuses, porque somente Deus pode suprir tudo o que precisamos. Só Deus. Se casar é a coisa mais importante de sua vida, você vai ter medo de ficar solteiro ou solteira. Daí o casamento se torna um Deus em sua vida. Se sucesso é a coisa mais importante de sua vida, você vai ter medo do fracasso e o sucesso se torna um Deus para você. A única coisa que poderíamos temer é perder o amor de Deus. Isso nunca vai acontecer. Por isso, podemos resolver ser obedientes a Cristo. Resolvermos crer que Ele não nos fez pessoas temerosas, porque Deus nos deu o espírito de covardia. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia, medo de agir de acordo com o que é certo. Poder, os recursos de Deus e a graça de Deus que nos capacita para o que é certo. Amor, a motivação e o oposto do medo. Amor para com Deus e sua palavra. Moderação, agir de acordo com o padrão, a palavra. Lançarmos sobre ele nossos medos, 1 Pedro 5, 7. Antes de lançarmos nossos medos nas mãos de Deus, precisamos admitir para nós mesmos e para Deus: estou com medo, tenho medo. Então fale isso para Deus se você tem medo. Tenho medo, estou com medo. Quando confessamos nossos temores, nos tornamos mais vulneráveis e sentimos mais a necessidade da proteção de Deus. Quando confessamos e reconhecemos nosso medo e vulnerabilidade, nós fazemos pequenos para que Deus possa realmente ser grande em nossas vidas. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é tremendo, né? Devemos lançar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo nas mãos do Senhor, porque só Ele que pode acalmar as tempestades de nossas vidas.
Ninguém jamais cresce em tempo de paz. As verdadeiras e mais profundas lições da vida aprendemos com o sofrimento. Somente a dor nos mostra quanto somos incapazes e necessitados de Deus. Incapazes e necessitamos de Deus. Nas fornalhas do sofrimento, somos convidados a desistir da autoconfiança para depender exclusivamente de Deus. Não adianta a gente se achar o suficiente, porque não somos. Nós dependemos do Senhor. Satanás se aproveita da provação para destruir a nossa fé, enquanto Deus utiliza a provação para fortalecer a nossa fé. Você tem aproveitado os momentos de teste para fortalecer sua fé em Deus? Ou tem desperdiçado a oportunidade de crescer? Abraão foi provado e recebeu os títulos de pai da fé e amigo de Deus. Moisés foi provado e recebeu os títulos de homem muito manso e o de maior legislador que a terra conheceu. Jó foi provado e recebeu tudo em dobro e o título de homem ultra paciente. Jesus foi provado e recebeu o título de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aleluia! A aprovação vem de Deus, tem razão e propósitos, fortalece convicções, combate o nosso ego, contesta desejos. A aprovação supera a prova, superada a prova. A aprovação visa crescimento. O exemplo maior de sofrimento da Bíblia, com exceção de Cristo, foi Jó. Ele conheceu o fogo da provação em suas mais diversas manifestações, nas finanças, na família, na saúde e nas emoções. Muitas vezes passamos por tantas situações difíceis, muitas mesmo, mas Deus está conosco. É o Senhor que está no nosso barco. Ele é o nosso capitão. E Ele está lá, no controle de tudo. Enquanto estamos desesperados, o Senhor está no controle de tudo. Para vencer o medo, é preciso confiar na palavra de Deus, buscar a Deus em oração e receber o Espírito Santo. O que você tem medo? Você quer vencer o medo? O amor de Deus é perfeito e lança fora todo o medo. Todo. Cristo jamais nos prometeu uma jornada fácil, mas garantiu que estaria conosco todos os dias. Mateus 28:20. Compadecendo-se de nossas dores. Hebreus 4:15. Ajudando-nos a carregar o nosso fardo e levando-nos a salvo para o gozo eterno. Jó 14:1, 3, 16:33. Portanto, tenha paciência ao passar pela provação. Lembre-se de que Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas e certamente concluirá com glória o que começou com dor. O maior exemplo de sofrimento é o próprio Senhor Jesus. Se você acha a sua vida injusta ou demasiadamente difícil, pense um pouco no sofrimento daquele que jamais pecou e que deu a vida dele por mim e por você. Ele escolheu sofrer por mim e por você. Você está disposto a escolher sofrer por ele? Será que estamos dispostos a sofrer pelo Senhor? Então, em vez de murmurar, resmungar ou se revoltar contra Deus em momentos difíceis, reaja com alegria por saber que Deus está lhe aperfeiçoando para o grande dia de nosso encontro com Ele nos céus. Reaja com alegria de quem tem o seu tesouro nos céus e consegue enxergar os benefícios de uma fé madura, purificada pelo fogo das provações, que é a dor. Pode até lhe fazer gemer. A dor pode até lhe fazer gemer,
mas que ela não tenha poder para lhe fazer murmurar contra Deus. E é essa palavra que eu queria trazer hoje. E dizer, não esqueça, o Senhor está conosco na tempestade. Ele está no barco conduzindo. Ele está no controle à frente de tudo. Então confie no Senhor e não tenha medo. Lance fora todo medo. E eu gostaria de ler, eu vou citar essa música que eu acho muito linda para vocês. Não vou cantar, vou ler, tá, gente? E eu queria dizer para você, Deus está dizendo para você, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O Senhor jamais desiste de mim e de você. Então, jamais desista do Senhor. E lembre-se, Ele está comigo e com você. Amém? Então, que você reflita nessas palavras do Senhor e que você possa ter a convicção, a confiança que Ele está no seu barco, na sua tempestade, velejando por você e por mim. Oremos. Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu estás em todos os momentos conosco, ó Deus, nas tribulações, nos medos, nas nossas dificuldades, ó Deus. Tu estás no controle de tudo, Senhor, velejando o nosso barco, Senhor. Enquanto estamos desesperados, Tu estás tranquilo, Senhor. Faz à frente de tudo, protegendo, iluminando, cuidando, Senhor, usando a Tua fidelidade conosco, ó Pai. Continua, Senhor, com cada um de nós. Continua, Senhor, no nosso barco, Senhor. Tu és o nosso capitão. Tu és o nosso amigo verdadeiro, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque Tu lança fora todos os medos, ó Deus. E temos que crer, Senhor, que Tu estás ao nosso lado, Senhor. Temos que confiar e colocar todas as nossas aflições, todos os nossos medos em Tuas mãos, ó Deus. Obrigada, Senhor. Mais uma vez eu Te agradeço, porque Tu é um Deus maravilhoso. Continua, Senhor. Continua com a Tua mão estendida sobre cada um de nós, nos contemplando, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus. Sem Ti não somos nada, Pai. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a cada um que está assistindo esse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida. E que a gente possa lançar todos os nossos medos nas mãos do Senhor. Aleluia! Deus abençoe cada um de vocês.